Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos aqui nesta manhã para elevarmos a Deus o nosso louvor por este dia de hoje. Por isso, iniciemos dizendo assim: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta manhã nos colocamos na presença de Deus também, elevando a nossa oração para este dia de hoje, dizendo: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmos vedes, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estavam curados, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se ao chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. A este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levanta-se e vá, sua fé o salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco sobre essas palavras de Jesus, podemos ver que a gravidade da doença, a lepra, engrandece o gesto de Jesus e ressalta a falta da gratidão da maioria dos agraciados. Considera esta doença contagiosa. A lepra mantinha seus portadores afastados do convívio social. Mas os 10 leprosos mantinham-se à distância e pedem a compaixão de Jesus, que exige deles um ato de fé. Sem ainda serem curados, que se apresentem aos sacerdotes. Estes comprovarão a verdade sobre a cura. No caminho, os 10 se veem purificados da doença, mas apenas um retorna glorificando a Deus e o faz em alta voz, a fim de que todos participem da sua alegria e se conscientizem também do poder de Deus. E este era um samaritano. Ele prostra-se, confirmando a sua fé em Jesus. E aí nós perguntamos, assim como Jesus e os outros 9, o que acontece com eles?
Eles praticamente deixam de ouvir dos lábios do Mestre o coroamento da cura. Levanta-se, a sua fé o salvou. Mas este samaritano, ele vem e ouve de Jesus e torna-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Leão Magno, rogai por nós. E para continuarmos meditando sobre também esse tema de hoje, nós vamos ouvir uma mensagem que diz o seguinte: há alguns anos aconteceu um fato. Um missionário, ao passar por uma aldeia, entrou em uma cabana em ruínas. Deparou-se com uma senhora idosa e cega, sentada ao chão. Inválida, vivia na mais extrema pobreza. Vendo a miserável situação daquela solitária senhora, disse-lhe: Mãezinha, você deve estar se sentindo muito só. De jeito nenhum, respondeu ela, num tom de voz muito confiante. Os vizinhos gostam muito de mim e me cercam de todo o que eu preciso. Mas à noite, mãezinha, como é que você pode viver assim sozinha, com a tempestade uivando e a chuva escorrendo pelo teto esburacado? E ela voltou a dizer: não me sinto sozinha. Meu coração se sente feliz, seja com sol, seja com chuva. Meus bons vizinhos dão-me tudo o que eu quero, e o que eu quero é tão pouco. Algo em suas palavras revelava que aquela pobre mulher possuía um misterioso segredo de felicidade. O missionário sentou-se aos seus pés, pôs-se a contemplar a sua face radiante. Pergunta após pergunta, esperava que ela partilhasse o seu segredo. Afinal, ela disse: não me sinto sozinha porque meu bem-amado está sempre perto de mim. No escuro da noite, quando os outros dormem, eu o chamo e ele se achega a mim. Vem a passos silenciosos, aproxima-se, vem sempre. Eu lhe falo e ele fala comigo. Tendo ele, nada mais me falta. Ele é tudo, ele é o todo absoluto. Na verdade, ele é o único absoluto. Assim que ouviu tais palavras de sabedoria, curvou-se para limpar a poeira de seus pés. Os olhos do missionário se encheram de lágrimas, sua voz deixou-se embargar pela emoção, percebeu que ali se achava alguém para quem Deus era muito realidade viva. Tudo que é para o meu bem, disse a cega, Deus me concede, e tudo que me vem, vem de Deus para o meu bem. Não pode existir felicidade alguma sem Deus, acrescenta. Na vontade dele é que se encontra a nossa paz, e quanto mais estivermos sintonizados à sua vontade, tanto mais alegria inundará a nossa alma. Aquela pobre e cega senhora era uma verdadeira adoradora de Deus, vivia e se movia na presença de Deus, seu bem-amado. Ele nunca me deixa, disse, ele nunca me abandona. Confio nele como uma criança confia na sua mãe. E assim vivia livre das febres e aflições da vida, livre dos medos, dos desejos, das raivas, livre de qualquer senso de egoísmo. Tinha encontrado sua morada junto ao seu bem-amado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor volva se olhar para vós, dê saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.